Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. Estamos de volta com o Política com Pimenta. Já estamos aí com os nossos comentaristas, conforme a gente já anunciou, nesse bloco. Neste bloco, opa, nós estamos... E agora? Agora sim? Vamos ver aqui. A gente está com um leve probleminha no áudio, mas já vamos resolver isso por aqui já. E agora? Sim. Agora? Resolvemos o problema do áudio. Os nossos queridos estão nos ouvindo por aí, Osmar e Júlio, ouvindo bem por aí? Estamos ouvindo, Sim. não tão bem quanto antes, mas estamos ouvindo. Então tá bom. Então vamos Agora continuando aqui. Melhorou, né? Com o Política com Pimenta, toda terça e toda quinta-feira, a gente aqui com o Política com Pimenta no Repórter Cultura. Vamos cumprimentando aí o nosso Osmar Bento Campreguer, muito bom dia, seja bem-vindo, Osmar, para mais um Política com Pimenta. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia ao Alduri, bom dia aos nossos ouvintes. Júlio Redel, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, um bom dia, Odair, Osmar, o Alduri, o Julian, toda a equipe da rádio e nossa querida audiência aí nesta quinta-feira. Muito bem, vamos começar aí o nosso debate, os nossos comentários a respeito de alguns temas, claro, toda terça e quinta-feira temos temas sendo discutidos, comentados, opinião aqui dos nossos comentaristas. O primeiro tema foi o que a gente repercutiu ontem aqui também numa enquete e continuou repercutindo também, de alguma maneira, esse pedido do Ministério Público de São Paulo, ali de 2 procuradores do Ministério Público de São Paulo, pedindo cassação da concessão da Jovem Pan em multa de 13,4 milhões para a Jovem Pan, que segundo o Ministério Público, né, aqui é segundo procuradores, né, que acabam colocando a instituição como a fonte desse pedido, mas é o pedido de 2 procuradores que, claro, nesse momento ali representam o Ministério Público de São Paulo, acusando de disseminar conteúdos sistemáticos de desinformação e discursos que incitam atos antidemocráticos, prejudicando a sociedade brasileira. Júlio. Então, toda vez que a gente ouve aí essa expressão, dos ataques ou das ações ou questões, discursos que incitam atos antidemocráticos, é de esfriar a espinha, né? Hoje vem se banalizando justamente esse termo. Democracia em si é o regime de governo cuja origem do poder vem do povo. E é um governo democrático esse que ouve os seus cidadãos e lhes dá garantias, né? Dentre os seus princípios fundamentais da democracia, temos dentre eles a liberdade do indivíduo perante os representantes do poder político, né? Especialmente frente ao Estado. A liberdade de opinião e de expressão da vontade política, ou seja, eu ter essa condição de me expressar. A multidisciplinaridade ideológica, ou seja, a representação das minhas ideias. A liberdade de imprensa e o acesso à informação. Então, a imprensa precisa ter a sua liberdade, assim como eu preciso ter acesso como cidadão às informações. Igualdade dos direitos e oportunidades favoráveis para o povo e os partidos para se pronunciarem. E alternância de governo, de poder, conforme aí determinação do processo de eleição. Ou seja, então o que a gente está vendo através dessa ação do Ministério Público de São Paulo é censura. E censura é a desaprovação e a consequente remoção da circulação pública de informação. Então, eles não querem mais que a Jovem Pan participe, divulgue aí, faça os seus trabalhos, as suas reportagens e tenha seus programas. Então, pessoas hoje estão sendo canceladas, estão sendo presas, estão sendo condenadas com base nessas atitudes, nesses atos antidemocráticos. Isso é censura. Isso é ser antidemocrático.
né? Temos exemplos lá do ex-deputado Daniel Silveira, o próprio deputado Dalton Dallagnol também, né? O próprio ex-presidente Bolsonaro agora que está sendo julgado, né? Temos aí na mira, como foi falado anteriormente, o próprio senador Sérgio Moro, deputada Carla Zambelli. Então tem inúmeros hoje políticos que estão sendo perseguidos por essa ação. Então hoje, né, o que nós temos aqui, por exemplo, no nosso quadro Política com Pimenta, e foi assumido isso desde lá do seu primeiro dia, que seria ouvir, né, levar para os nossos ouvintes aí, para a nossa audiência, não apenas a notícia em si, o fato, mas levar ela com pontos de vista diferentes. Pontos de vista desses, muitas vezes conexos, mas muitas vezes dissonantes, diferentes. Há situações que eu concordo com o meu colega Osmar, né, e há outros pontos, claro, na maioria, né, Osmar, que a gente não concorda. Mas é isso que fortalece o nosso processo de democracia, esse processo de evolução, vamos dizer assim, onde é que a gente pode explicar isso para o nosso ouvinte e ele fazer essa reflexão e essa análise. Então, esse embate, essa evolução é que fortalece todo o nosso processo. Então, seria muito cômodo, né, para o Daír aqui, simplesmente ler as notícias, né, colocar o que vem, o que aparece. Não se dá trabalho. Dá trabalho para nós, todo dia de manhã cedo, pegar as notícias aí da pauta que a gente recebe via WhatsApp e estudar, ler a matéria. A gente tem que ficar antenado aí todo dia, porque são inúmeras situações que acontecem e a gente busca trazer essas informações aí para o nosso ouvinte. Então, a gente vê que essa ação que está acontecendo contra a Jovem Pan não é uma ação apenas contra a Jovem Pan, que tem aí seus 80 anos de história. Ela é uma ação que ela vai pegar e ela acaba pegando todas as outras rádios, todas as outras emissões. Por quê? Porque se a gente quiser falar diferente do que é o normal, né? Que parece que o normal está sendo errado, infelizmente, não está sendo respeitado, a gente vai ser processado, a gente vai ser cerceado, a gente vai ser condenado por alguma opinião. E eu acho, então, assim, minha opinião, hoje é uma censura. Infelizmente, estamos vivendo tempos que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Muito bem, eu quero a opinião do Osmar também, né? Osmar, você que também vem do meio jurídico, enfim, qual é a sua opinião sobre isso? Porque quando a gente já tem visto, assim, por exemplo, tem um conteúdo que alguém se sentiu ofendido e tal, vai lá, processa, tira o conteúdo, mas agora, pedir a cassação, a outorga do direito de operar de uma emissora de 90 anos de história, Osmar? Bom, primeiro nós temos que separar algumas coisas. Na realidade, que houve uma tentativa de estimular o golpe de Estado, é uma verdade. Aqueles dois comentaristas que comentavam nos Estados Unidos, eles eram a favor de um golpe de Estado e estimulavam o golpe de Estado no Brasil. Isso é uma realidade. Agora, nós temos a liberdade de imprensa, ele deve ser sempre seguido de acordo com a Constituição. A Jovem Pan não está sendo censurada, ela está sendo acionada por algo que ela fez no passado. Agora, pedir o fim da outorga, essas coisas, eu acho exagero. Também acho que a Jovem Pan tem oportunidade, tem ampla defesa, ela pode se defender. Agora, que ela, de fato, ela virou um partido político. E ano passado, aqueles dois comentaristas que covardemente nos Estados Unidos, aonde eles não sofriam nenhum risco, eles pregavam o golpe, isso é um fato. Tanto é que eles foram dispensados porque era nítido o golpe que eles estimulavam mesmo o golpe de Estado. Aquele neto do ex-presidente e aquele outro que comenta de Miami, não sei se era Miami, eles estimulavam o golpe. Isso não é jornalismo, isso é golpismo. Hoje, a Jovem Pan, ela é um partido político, ela não é uma emissora que ela tem um noticiário muito bom, mas os comentaristas das 10 às 5 da tarde, eles toda hora eles fazem campanha política para um candidato. Então, eles podem criticar, a crítica é livre, mas eles têm que fazer uma crítica, defender até os pontos de vista, não só
defender um lado, eles fazem exclusivamente política partidária. Então, hoje a Jovem Pan é um partido de direita e ela é muito clara nisso, no que tange aos comentaristas. Então, isso também não é correto. Mas, se ela quer fazer campanha, ela está sujeita a sofrer as consequências. Mas hoje a Jovem Pan não é uma emissora de televisão e de rádio. É uma emissora que faz campanha política para um lado. Tanto é que muitos dos fanáticos, eles são formados lá, porque eles estimulam o fanatismo e muito a divulgação das pautas da direita são da Jovem Pan, porque cada ato que se faz no Congresso vem o correspondente deputado a fazer a divulgação da pauta dele na Jovem Pan. Então, esse também é um problema. A Jovem Pan, hoje, ela faz política partidária. Isso também não é bom para a democracia. Não é esse o papel da imprensa. O papel da imprensa é informar. Inclusive, os noticiosos da Jovem Pan são muito bons, mas os comentaristas são partidários e fazem campanha abertamente para um lado. Então, isso também não é correto e não deveria ser assim. Mas eu acho que isso tem remédio e não é necessário a justiça se imiscuir nessa situação. Eu acho que o próprio eleitor tem a capacidade para escolher qual é a tendência partidária que ele quer. E não precisa a justiça se misturar. Agora, lá atrás, de fato, a Jovem Pan exagerou, porque ela tentou disseminar um golpe de Estado. Isso não tem nenhuma dúvida que deve ser por isso que o Ministério Público Federal está pedindo punição para ela. Muito bem, olha, se for analisar dessa forma, então, né, a gente tem tem outros veículos aí que são formadores do outro lado também. E se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar a situação dos Estados Unidos, a Fox News. A Fox News é um veículo lá que também ele tem um lado, tem um viés mais à direita lá, a Fox News. E é um dos canais que tem a maior audiência. Só que lá ainda nos Estados Unidos existe a tal da liberdade de expressão por lá. E a Fox News, né, tem a situação lá de liberdade de trabalhar um lado, assim como tem o outro canal lá que nós temos aqui no Brasil também, que tem já um outro viés, tem um viés mais progressista, enfim. Então, essa liberdade, ela existe dos dois lados, né? E, como você falou... Sim, só que aqui a Jovem Pan, ela é uma emissora partidária. Então, ela só entrevista ou favorece pessoas de direita. A Fox News, de fato, ela se identifica como de direita e é isso que lá nos Estados Unidos essa é a tendência. Agora, aqui no Brasil, ela fez política partidária. E aqui não se pode fazer no Brasil política partidária. Você pode fazer críticas, as críticas, todas elas são pertinentes e possíveis, mas não fazer política partidária como essa emissora fez no ano passado. Olha, hoje o que eu vejo assim, hoje está complicado porque se você fala do lado da direita, aí você não pode, mas se você defende o governo, aí você pode falar. Então, é isso que hoje a gente vê que a gente está sendo cerceado com relação a essas questões da própria mídia como um todo, né? Isso é prejudicial. E aí o que acontece? A Jovem Pan hoje, ela representa o maior grupo, né, contra, né, ou seja, favorável a esse pensamento de direita, que vai contra esse sistema que está aí. Então hoje, em vários momentos, em vários programas, inclusive, ela conseguiu bater o pico máximo de audiência. Conseguiu passar SBT, conseguiu passar Record, conseguiu passar inclusive a Globo em alguns momentos, dependendo do seu horário. Então, isso incomoda o governo, incomoda a esquerda. Por quê? Porque está se falando. E por que tem audiência? Porque está errado? Não, tem audiência hoje porque o povo está ouvindo. Porque o povo tem direito àquilo que eu comentei anteriormente. O povo tem direito à informação. Então, ele vai buscar a informação e ele precisa, assim como ele assiste uma Globo, ele tem direito a procurar uma Jovem Pan. Então, se ele tirar a Jovem Pan, ele vai procurar quem? Vai se criar uma nova rede, uma nova emissora e vão bloquear ela também, porque a partir do momento que for cerceado esse poder, essa concessão à Jovem Pan, vai-se através de outro.
Assim a gente está acontecendo, vê com próprios deputados, senadores e próprias pessoas físicas. Hoje nós vemos youtubers que se manifestaram contra pensamentos do próprio governo e tiveram seus canais bloqueados também. Então não é um caso específico da Jovem Pan, é mais um caso de perseguição política. Mas, na realidade, a manifestação da Jovem Pan é que a Jovem Pan, ela faz questão, os comentaristas dela mentem descaradamente, distorcem e tenta falsear a verdade. Esse é o problema. Osmar, você eu acho que esse seu comentário ele é desproporcional, né? Porque você não pode dizer que os comentaristas todos lá mentem e trazem desinformação. Isso é não, isso eu não estou dizendo que todos. Você falou, não, você falou, mentem. Você falou os comentaristas mentem, então você tem que dizer, olha, o comentarista tal, no dia tal, mentiu com a informação tal, porque... Sim, porque eu não quero nominar, mas eu ouço essa emissora, e eu sei muito bem isso. E eles falseiam a verdade, distorcem, e não tem quem os defenda. Aparece uma pessoa a favor do governo, eles fuzilam todos eles e eles estão ali, porque eu ouço. Eu assisto e ouço isso. E no programa da frente lá com o Pazinato, é isso. No programa do Piotto, é isso. Aonde é que tem debate? A partir das 5 horas com o Piperno e aqueles dois outros caras. E de manhã também. É tudo contra... Eles levam aquele viés de tentar induzir as pessoas para a falsidade. E eu sei porque eu ouço isso. Muito bem, mas justamente por isso, né? Justamente porque você vê que não é só comentarista que você mencionou ali que os comentaristas desvirtuam a verdade, enfim, então você não pode afirmar isso, teria que afirmar, olha, nesse momento o tal comentarista desvirtuou a verdade falando do assunto tal, porque a verdade é essa e o que ele falou é isso. Tem que tomar cuidado quando a gente generaliza um termo assim, porque daí a gente entra numa vala comum de usar um termo para colocar todo mundo na vala comum. E isso realmente não é verdade, não é fato. Olha, gente, nós vamos discutir aqui mais um tema, porque foi longe, rendeu, né, esse tema aqui da Jovem Pan. E a gente tem aqui, eu quero discutir com vocês, a visita do ministro Renan Filho aqui a Santa Catarina, trazendo informação sobre liberação de verbas aqui para o nosso estado para obras de infraestrutura. Então, quero o comentário, começando com o seu comentário, então, Júlio, a respeito dessa visita, a respeito de verba que vem aí para 470, para 280, enfim, a informação é que de mais de R$ 1 bilhão em verbas sendo disponibilizadas. Então teve aí recentemente, né, a visita do próprio ministro Renan Filho do MDB, teve aqui em Santa Catarina, passou pela Grande Florianópolis, né, passou por Blumenau, Jaraguá do Sul, participou de uma liberação de um trecho lá da BR-280 e destacou que Santa Catarina terá prioridade total na agenda do Ministério. Isso para nós é muito positivo, né? Mãos à palmatória aí que Renan Filho hoje, frente ao Ministério do Transportes, vem cumprindo aí esse compromisso assumido do governo atual com Santa Catarina, especialmente para a finalização da duplicação da BR-470. Então é visível, né? Nesse ponto a gente tem que realmente colocar mãos à palmatória, a gente vê aí que as obras estão acontecendo, estão dando continuidade. Muitos questionam que não foi a contento aí a atenção do governo Bolsonaro, ex-presidente, aí, com relação às ações. Claro que a gente tem que entender que dentre esses processos todos, tivemos aí nos últimos anos muitos valores gastos com indenização, né, de áreas para poderem ser realmente realizados os trabalhos. E acho que essa fase, boa parte dela foi concluída e agora realmente é o momento de colocar ela para andar. E está acontecendo, né? Esperamos sim, não vou dizer que não sou contrário, claro que sim, esperamos que nesses próximos 3 anos o governo cumpra o que prometeu, dê essa continuidade e consiga liberar até, enfim, a nossa 470. Um destaque especial aqui, para o momento que eles estiveram aí em Blumenau, nesse encontro, né? Teve aí o Jerry Comper, o Antídio Lunelli estava por aí,
então do próprio MDB, o deputado Chiodini, Ana Paula Lima e o Pedro Zaida do PT, o Vicente Caropreso do PSDB, e representando o governador esteve aí a vice, né, representando o próprio PL. Mas faltou quem? Pô, é um ministro, tem o seu cargo, a sua relevância. Eu posso não concordar, assim como recentemente também aconteceu com outro ministro, mas faltou o Jorginho Melo. O Jorginho Melo, ele perdeu a oportunidade de se demonstrar aí justamente uma pessoa que briga por Santa Catarina. Então, não é ele, pessoa, Jorginho Melo. Nós temos que entender que ele representa o cargo, né? O governador poderia talvez não ter vindo aqui em Blumenau, poderia não estar lá no meio da BR, mas que convidasse, então, que tivesse uma sessão, abrisse aí na Casa da Agronômica, justamente a sede do governo estadual, para o ministro Renan Filho. Então, ponto positivo para o governo do PT, temos que dar mãos à palmatória para o Renan, para o trabalho que está sendo feito, e agora ponto negativo justamente para o nosso governador Jorginho Melo. Muito bem, a gente sabe, né, Osmar, que a 470 é uma história longa, já passou por 2 governos do PT e tal, mas foi um dos grandes pecados do Jair Bolsonaro aqui, a falta de investimentos da 470. No período desses 4 anos aí veio pouco recurso e ainda o DENIT, além de vir pouco recurso, o DENIT não aproveitou os recursos que vieram ainda. E agora vamos lá, vamos torcer para que daqui em diante essa obra tenha fluidez. Pois é, nós precisamos, de fato, as BRs precisam. Santa Catarina é um dos estados que tem as piores BRs do Brasil e eu acho ótimo o governo fazer isso. E nós temos que destacar a seriedade do governo federal e o interesse do governo federal em resolver os problemas de infraestrutura do Brasil. Isso é muito bom. Falta, como digo sempre aqui, o nosso governo do estado fazer as coisas básicas que não são feitas. Por exemplo, a nossa SC 477 está desde dezembro com um desvio em Doutor Pedrinho e outro desvio entre Doutor Pedrinho e Itaiópolis, acredito que seja. E o governo do estado nem aparece, não se sabe nada, faz 6, 7 meses que a rodovia está nessas condições. Aqui em Doutor Pedrinho tem um desvio por outro lugar. Agora, lá mais à frente, tem um desvio ali por uma estrada precária que tem dificuldade dos veículos passarem. E o nosso governo do estado completamente ausente. Então, eles gastam mais em propaganda do que propriamente em obra, porque o governo do estado é algo que inexistente nesse momento. Muito bem. Olha, eu só quero complementar aqui para a gente encerrar o nosso Política com Pimenta de hoje, que o nosso tempo já se esgotou, mas tem participação de ouvinte, eu tive acesso aqui ainda durante o programa, a participações de ouvintes, internautas, falando o seguinte aqui, ó, tem o Silvestre é um camarada que participa sempre aqui da nossa programação, está sempre ligado aí na nossa programação. Olha, ele disse aqui que nem tem rádios por aí também que só tem lado político, só sabem falar mal de um lado e defendem um fascista. Precisam dar a notícia como ela é. A gente já sabe qual é o lado aí que o Silvestre, só pelo comentário dele, que o Silvestre defende. Então, Silvestre, é o seguinte, olha, você viu hoje aqui que foi feito elogio pro Renan Filho, do governo, por causa das verbas. O Osmar tem um posicionamento, o Júlio tem outro, e essa é a liberdade de expressão que muitas vezes, com esses comentários aqui que o Silvestre faz, são esses tipos de comentários aqui que levam muitas vezes aí Ministério Público a querer cercear a liberdade, porque não sabem ouvir o outro lado, querem ouvir só aquilo que faz bem para os seus ouvidos. E quando tem notícia aqui, a gente passa a notícia como ela é. Agora, são feitos comentários também. E é só aparecer notícia boa que ela vai ser dada por aqui como ela é, o comentário vai ser feito também do jeito que ela é. E aí tem um outro comentário aqui do nosso querido Bremer que diz o seguinte, e a Globo faz o quê? Se falácias mentirosas são contadas na TV, muitos jornalistas da Globo assim procedem. E contra ela nada foi pedido, só contra a Jovem Pan, foi colocado aqui pelo Bremer. E um comentário aqui do Maicon dizendo, política com pimenta pegando fogo hoje. Um abraço, Maicon, um abraço para vocês. Osmar, um abraço para você. Até na terça-feira com o Política com Pimenta.
Abraço aí, abraço Júlio, abraço aos nossos ouvintes, os nossos internautas que interagem. Bom final de semana a todos e até terça, então. Júlio, até na terça-feira. Bom final de semana. Bom final de semana, né? Um abraço ao Odair, Osmar, a toda a equipe da rádio, nossa querida audiência que nos acompanha, né? Gostando ou não, mas essa é a intenção, né? Então, até a próxima terça-feira aí. Um abraço a todos.